Saudações a todos, eu sou o Hugo Filardi, eu sou professor de Direito Processual Civil 1 da Faculdade Nacional de Direito e nesta sessão nós abordaremos o tópico sujeitos do processo. Me lembro de ter mencionado aos senhores de que a relação processual ela tem uma feição triangular. E essa feição triangular do processo ela é formada, ela é concebida a partir do relacionamento entre os sujeitos do processo. Disse aos senhores que, como um triângulo, as três pontas, os três vértices do triângulo, eles são definidos pelo Estado juiz e pelas partes. Então, os sujeitos principais de uma relação processual são o juiz e as partes, demandante e demandado. E o relacionamento necessário que existe entre demandante e demandado para que estes consigam construir de forma democrática e conjunta a entrega da tutela jurisdicional é que dá à relação processual uma configuração triangular e que permite que afirmemos que o processo possui uma feição caleidoscópica e dinâmica, porque esse triângulo ele vai alterando o seu espectro de visão à medida em que os atos complexos processuais são praticados dentro de uma relação jurídico-processual. Lembro aos senhores que na jurisdição voluntária é em oposição à jurisdição contenciosa, a jurisdição voluntária não possui dentro do seu espectro de entrega de tutela jurisdicional a composição de litígios. Na jurisdição voluntária, nada mais é do que uma autorização, do que uma exigência legal de que o Poder Judiciário se miscua, que interfira, que chancele determinados atos da vida privada. Então, na jurisdição voluntária não há classicamente a oposição entre demandante e demandado. Pode ocorrer uma oposição de interesses, mas não necessariamente há a presença de lide na jurisdição voluntária. E então, por isso, o sujeito na jurisdição voluntária, além do juiz, ele é chamado de interessado, ele não é chamado de parte. Então, como não há uma clara oposição, como não há um direto antagonismo entre demandante e demandado, configurado pelo elemento lide, a jurisdição voluntária, o sujeito, a nomenclatura dada ao sujeito principal, que não é o magistrado, é interessado. Né? Então, ele é um interessado na prestação jurisdicional, sem que haja a presença de um antagonismo claro de posições entre esses sujeitos dentro de uma relação jurídico-processual. Vamos falar um pouquinho do sujeito imparcial do processo. O sujeito imparcial do processo é o juiz. Classicamente, nós já vimos que o juiz ele precisa ser competente e ele precisa ser imparcial na entrega da tutela jurisdicional. Competente na concepção técnica da palavra competência, ele precisa ter recebido do Estado juiz
dentro da divisão de atribuições de julgamento, ele precisa ter recebido a competência para enfrentar, para proferir julgamentos de um determinado caso. Além disso, ele precisa ser absolutamente equidistante das partes. Ele não pode pender para um lado ou para o outro. Ele precisa encontrar o ponto de equilíbrio que justifique e que evidencie uma atuação absolutamente imparcial e descompromissada com a entrega da tutela jurisdicional. Vimos há algumas sessões que os sujeitos do processo, eles têm direitos, eles têm deveres, eles têm ônus e eles têm responsabilidades. Os deveres do sujeito imparcial do processo, os direitos são as prerrogativas inerentes à investidura de julgador, à investidura de magistrado. Já os deveres, eles estão detalhados na Lei Complementar 35 de 1979. Na Lei Complementar, que é a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar 35 de 1979, existem uma série de deveres impostos aos magistrados com o objetivo claro de zelar por uma perfeita e adequada entrega da tutela jurisdicional aos jurisdicionados. O magistrado nada mais é do que um servidor público. O magistrado nada mais é, o magistrado presta contas à sociedade, presta contas aos jurisdicionados, e na concepção do professor Cândido Rangel Dinamarca, o jurisdicionado nada mais é do que um consumidor de serviço jurídico. Nada mais justo do que impor uma série de deveres aos magistrados, e esses deveres estão detalhados na LOMAN, Lei Complementar número 35 de 79. Ainda com relação ao sujeito imparcial do processo, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores ao artigo 143 do Código de Processo Civil. O artigo 143 do Código de Processo Civil permite que haja a responsabilização civil do magistrado por má prática processual, desde que o magistrado atue de maneira dolosa na condução do processo, desde que o magistrado gere prejuízo ao jurisdicionado em decorrência desta atuação distorcida da justiça. O artigo 143 prevê a possibilidade de responsabilização civil do magistrado. A responsabilização civil aí seria objetiva com relação ao Estado juiz. O Poder Judiciário responderia objetivamente por conta dos prejuízos decorrentes por uma má prática judicial praticada por um de seus servidores, e o juiz é um servidor público. Além disso, o próprio juiz poderá responder, e aí a responsabilidade é subjetiva, é aquela responsabilidade em que há necessidade de demonstração de dolo ou de culpa do agente responsável pelo evento danoso dentro da cadeia de responsabilidade civil. O artigo 143 detalha isso de uma forma bastante clara. O artigo 143 ele não é utilizado da forma como deveria ser, até porque existe um certo melindre de responsabilizar magistrados por uma demora na entrega jurisdicional, uma má prática, até porque os sujeitos parciais, os demandantes e demandado, podem ser figuras um tanto presentes junto ao Poder Judiciário. Isso sem falar nos advogados, né, que detêm a capacidade postulatória
e que representam em juízo os sujeitos parciais do processo, isso ainda gera uma espécie de mal-estar. Mas o que eu gostaria de deixar claro aos senhores é que os juízes, com suas togas, não são super-heróis. Aquela ideia filosófica de juiz Hércules, o juiz forte, né? O juiz que resolvia e se impunha, definindo os destinos do jurisdicionado, essa é uma ideia absolutamente ultrapassada, é uma ideia obsoleta. Dentro da filosofia moderna do direito, o juiz adequado é o juiz Hermes. Hermes é o deus grego da comunicação. O juiz adequado é o juiz comunicativo, é o juiz colaborativo, não é o juiz forte. A toga não é capa que dá superpoderes a absolutamente ninguém. O juiz, ele tem uma atuação, ou deveria ter, ou deve pautar as suas atitudes estritamente dentro dos limites do sistema jurídico, do sistema normativo, dentro do bloco constitucional e do bloco de leis infraconstitucionais. Nós recentemente tivemos um exemplo, né? Nós temos foi montada uma força-tarefa sob os aplausos gerais da sociedade civil, no sentido de responsabilizar ou identificar pessoas que teriam lesado o Estado brasileiro. E essa força-tarefa, que foi concebida através da Operação Lava Jato, ela descortinou para a sociedade e apresentou à sociedade juízes e promotores que foram alçados a um patamar de popstar, foram alçados a um patamar de estrelas, né? Como se fossem rockstar ou popstar. E, de certa forma, isso mostrou-se muito prejudicial, porque o que dá respaldo ao magistrado, à sua atitude, à sua atividade, é o sistema normativo, não é o aplauso. O magistrado e o servidor público, ele não é um animador de auditório que busca pontos no Ibope. O servidor público, ele busca aplicar a lei, ele busca aplicar a Constituição. É assim que deve ser. Vamos avançar. Vamos falar agora dos sujeitos parciais, dentro dos sujeitos principais do processo. Vamos falar dos sujeitos parciais, que são as partes. As partes do processo são os sujeitos parciais de uma relação jurídica. O que não significa, pelo simples fato deles serem parciais, que eles não possuam, ou que não seja a eles imposto deveres, ônus e responsabilidades. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a redação do artigo 77 do Código de Processo Civil, que institui uma série de condutas necessárias às partes dentro do escopo de parcialidade. Parcialidade não significa ser unfair, ou não significa não ser justo, ou não ser correto com o seu antagonista, ou com o seu rival, ou com o demandado, ou com a própria corte. Dentro do princípio da isonomia e da paridade de armas, e dentro da necessária parcialidade que faz com que o sistema
observe diversos ângulos de uma mesma situação fática posta para julgamento, existem estándares comportamentais, sim, que deverão ser seguidos por partes e por seus procuradores, por seus advogados, por seus representantes legais em juízo. Então, sugiro a leitura do artigo 77 do Código de Processo Civil. O artigo 77 ele é importante também por prever a possibilidade de condenação de demandante e demandado, das partes, nas penas de ato atentatório à dignidade da justiça. Dentro de um escopo de colaboração processual, dentro de um escopo de auxílio mútuo entre sujeitos parciais e imparciais, com um objetivo claro de construção democrática de uma sentença que não mais se impõe ou que deverá se impor pela força, mas uma sentença, sim, que deverá se impor pela robustez de seus argumentos e pela demonstração exaustiva de enfrentamento de todos os pontos levantados pelas partes durante a marcha processual, necessariamente as partes não podem escorregar nesse dever moral. E o artigo 77 prevê que esses escorregões morais, esses deslizes recriminados por lei, inerentes às partes, eles são reprimidos com base a uma penalidade que é revertida ao Estado por conta de um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, toda vez que um jurisdicionado obstrui a prestação jurisdicional, que ele impede que o processo marche de uma forma ordenada, tendente e progressiva à entrega da tutela jurisdicional, o magistrado ele pode aplicar a pena de ato atentatório à dignidade da corte. Além disso, senhores, sugiro a leitura dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil tratam da possibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé ao jurisdicionado que agir em desconformidade aos padrões de comportamento esperados por um jurisdicionado em juízo. Além das penas de litigância de má-fé, existe a possibilidade, tal qual existe a responsabilidade civil do magistrado, também haverá a responsabilidade civil das partes por dano processual causado. Imagine uma situação, na sessão passada eu usei um exemplo de uma demanda no sentido de que houvesse a internação de um paciente que tinha um quadro grave de Covid dentro de um hospital particular, fazendo jus à apólice de seguro ou contrato de prestação de serviços médicos fixado entre operadora de saúde e consumidor. Dando sequência a este exemplo, imaginemos que a operadora de saúde cria uma série de embaraços desnecessários ao cumprimento da tutela de urgência que teria, nesse exemplo, sido deferida em favor do demandante. O juízo deferiu uma tutela de urgência para que o demandante fosse imediatamente, independentemente do curso do processo e da dilação probatória ou da apresentação de defesa por parte do demandado, dada
relevância do bem tutelado e dada a situação de periculosidade mesmo do quadro de saúde do demandante, o juiz entendeu por bem, de maneira antecipada, inaudita altera partes, deferir uma liminar, uma tutela de urgência, obrigando assim o demandado a cumprir uma decisão judicial sem que este tenha apresentado suas razões de defesa. Isso é bastante comum, né? E as tutelas de urgência estão aí para impedir que direitos sejam violados e que a tutela jurisdicional se torne desnecessária. Imagina se a internação não ocorre e há o falecimento, ao óbito do demandante. O bem da vida está absolutamente frustrado. Por mais que você vá buscar responsabilizações pelos danos decorrentes do falecimento, do óbito do demandante, a vida foi ceifada, né? Esse é o ponto. Imaginemos que o demandado crie uma série de óbices ao cumprimento dessa ordem. Comece a questionar o Poder Judiciário como cumprir, aonde cumprir, e deliberadamente nos autos se porte de uma maneira tanto cínica no atendimento de uma observação judicial, de uma ordem judicial. O demandado, nessa situação, ele pratica ato atentatório à dignidade da justiça, ele incorre nas penas de litigância de má-fé e ele ainda pode ser responsabilizado por dano processual. Que dano processual é esse, Hugo? Ele poderá ser responsabilizado pelo não cumprimento adequado, e aí eu nem me refiro às trentes ou a multas destinadas à coerção para o cumprimento daquela determinada tutela de urgência. Responsabilizados são por danos, perdas e danos clássica, pela postura jocosa e pela postura maldosa com o demandante que tinha uma decisão judicial que lhe assegurava o acesso às dependências de um determinado hospital. Bom, sujeitos principais do processo são juiz, sujeito imparcial, e partes, sujeitos parciais. Além dos sujeitos principais do processo, nós temos os sujeitos auxiliares. Os sujeitos auxiliares, eles se subdividem em obrigatórios e eventuais. Como sujeito auxiliar obrigatório, eu poderia mencionar aos senhores o oficial de justiça, que é a extensão, é o braço executivo do magistrado. O oficial de justiça é que assegura, que viabiliza, de certa forma, o cumprimento das decisões judiciais. O oficial de justiça é responsável por atender os comandos do magistrado e tornar esses comandos do magistrado concretos. Além do oficial de justiça, eu gostaria de destacar aos senhores as figuras do escrivão e do chefe de secretaria. Dentro de um cartório judicial, ali é onde pulsa a estrutura do Poder Judiciário, existe uma máquina administrativa, uma máquina burocrática que tem que ser muito bem azeitada para que a tutela jurisdicional seja adequadamente prestada. Então, existe um suporte administrativo, um suporte burocrático absolutamente necessário no sentido de que a estrutura do judiciário funcione. E essa estrutura, ela é capitaneada pelo escrivão.
e pelo chefe de secretaria, que organizam a atividade de determinados cartórios e que viabilizam a chegada de processos aos magistrados para decisões e que viabilizam também a identificação de não preenchimento de exigências legais que são necessárias para que o magistrado possa efetivamente trabalhar, né? E é por isso que eu digo que ali é aonde a engrenagem precisa funcionar. É nesse back-office do magistrado, nessa estrutura de cartório, e por isso escrivão e chefes de secretaria são extremamente importantes na concretude da tutela jurisdicional. Escrivão e chefe de secretaria são tão importantes que existem atos do juiz que podem ser exercidos por eles por delegação. Me refiro aqui aos despachos de mero expediente. Então, a gente verá isso mais à frente, eu acho que em Direito Processual Civil 2, nós veremos isso. Além dos sujeitos auxiliares obrigatórios, nós temos os sujeitos auxiliares eventuais. São aqueles que eventualmente aparecem no curso do processo. Um tradutor, quando você tiver alguma prova em um idioma que não seja um idioma de domínio de todos os sujeitos do processo. Você tem a figura do depositário, que recebe o determinado bem alvo de litígio e fica ali guardando, depositando em confiança aquele determinado bem. Você tem a figura do conciliador, né, que cada vez é mais importante dentro da cena processual, e você tem a figura do mediador. A mediação dentro do escopo de métodos alternativos de composição de litígio, a mediação ela vem sendo muito estimulada pelo Poder Judiciário e os mediadores se tornam figuras cada vez mais frequentes na cena processual. Além disso, a gente ainda tem os sujeitos probatórios. Os sujeitos probatórios são as testemunhas e o perito. O perito, ele pratica, ele atua como um especialista numa determinada questão que não é de domínio do magistrado. Essas questões que não são muito específicas, o magistrado ele pode se socorrer a um perito, e o perito funcionando como uma extensão técnica do magistrado, o perito também precisa ser imparcial. Evidentemente que as partes também podem se socorrer de apoio técnico em determinadas questões. E esse apoio técnico dos magistrados, das partes, perdão, o apoio técnico do magistrado é o perito. O apoio técnico das partes são os assistentes técnicos. E os assistentes técnicos, como as partes, eles também são parciais, né? Eles têm um dever, têm deveres como as partes, de agir de forma adequada dentro da cena processual, mas eles não têm uma imposição de imparcialidade como tem o perito. O perito é um sujeito probatório imparcial. Os assistentes técnicos são parciais, muito embora devam seguir num dever de efetiva colaboração e postura adequada aos parâmetros de conduta exigidos pelo Poder Judiciário para a participação numa relação jurídico-processual. Além do perito e dos assistentes técnicos, as testemunhas também são sujeitos probatórios. A testemunha é um sujeito
probatório é absolutamente importante porque ela tem uma incumbência de levar ao juízo, levar a relação processual a sua verificação do fato que está sendo levado ao conhecimento do judiciário para a decisão. Então, a testemunha também ela tem um dever de verdade, né? A testemunha ela presta testemunho por juramento, então ela não pode dissimular, ela precisa objetivamente retratar ao magistrado o que ela viu, sem grandes adjetivações, sem opiniões pessoais. A testemunha precisa relatar o que ela viu, para que o juiz seja transportado para a cena fática que gerou a instauração de uma determinada relação jurídico-processual. Por fim, outros sujeitos postulantes. Nós temos os terceiros intervenientes, nós temos o Ministério Público, que funciona em determinadas demandas como parte, mas aí ele seria sujeito principal. Aqui, como sujeito postulante, outros sujeitos postulantes, eu trato do Ministério Público como custos legis. É a atuação do Ministério Público em determinados casos previstos em lei como fiscal da lei. Existem determinadas situações, determinados casos, que, dada a sua complexidade, exigem a participação do Ministério Público como um check de validade da aplicação da lei. Além de terceiros intervenientes, Ministério Público, na condição de custos legis, nós temos também os advogados. Bom, concluímos aqui a nossa 6ª sessão. Espero que todos estejam bem e com saúde nas suas respectivas casas. Um grande abraço.